Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula vamos estudar um pouquinho mais sobre divisores e múltiplos de um número natural. Mas antes de considerarmos as atividades do livro didático de vocês, eu gostaria de mostrar para vocês como nós podemos determinar quais são os divisores de um número natural. Por exemplo, se quisermos determinar quais são os divisores de 60. Primeiro precisamos decompor o número 60 em fatores primos, ou seja, precisamos fazer a decomposição completa do número 60. Como ele é um número par, podemos começar dividindo pelo número primo 2. 60 dividido por 2 dá 30. Dividimos por 2 ainda, porque é um número par. 30 por 2, 15. 15 é um número terminado em 5. Poderíamos já começar dividindo aqui por 5, mas é também divisível por 3. Então, seguindo aqui uma ordem, dividimos por 3. 15 por 3, 5. E 5 dividimos por 5, que é igual a 1. Essa é a decomposição completa, essa é a fatoração completa do número 60. Ou seja, 60 é igual a 2 elevado ao quadrado vezes 3 vezes 5. Pessoal, sempre eu vou ter esses fatores aqui na decomposição ou na fatoração completa do número 60. Mesmo que eu fizesse isso, olha, 60 e dividisse primeiro 60 por 3. Aqui daria 20. Não pode ser por 3, poderia ser por 2 aqui ou por 5. Se eu dividir por 2, aqui vai dar 10. Se eu dividir por 5, aqui vai dar 2 de novo. E 2 por 2 dá 1. Veja que aparecem 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5. Se eu começasse dividindo 60 por 5, o que iria acontecer? Aqui seria 12. Então, ao dividir aqui por 2, seria 12 por 2, 6. Por 2, 3. E por 3, 1. Então, não importa se eu começo por 2, por 3 ou por 5, sempre a decomposição ou a fatoração completa de 60 vai apresentar os mesmos fatores. Pode até mudar um pouco a ordem, aparecer o 5 primeiro, o 3, depois o 2 ao quadrado, mas serão sempre esses fatores aqui. Essa é a decomposição completa de 60. Mas voltando ao assunto, como podemos determinar quais são todos os divisores de 60? Então nós podemos fazer assim, fazemos primeiro a decomposição em fatores primos, e agora nós vamos fazer o seguinte processo. O número 1, ele é divisor de todos os números naturais. Então aqui na linha do 2, nós vamos fazer assim. 2 vezes 1, 2. Na outra linha do 2, do outro 2, nós vamos fazer assim.
2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, esse 2 eu multipliquei aqui por 1, apareceu aqui. Esse 2, 2 vezes 1, 2, e 2 vezes 2, 4. Certo? Agora, na linha do 3, nós fazemos 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Já tem 6 aqui, não preciso botar. E 3 vezes 4, 12. Agora, na linha do 5, nós vamos ter 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. Não preciso fazer 5 vezes 2 de novo, porque já fiz aqui, já dá 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3 agora, 15. 5 vezes 6, 30. E 5 vezes 12, obtemos 60. Então, quem são os divisores de 60? São o número começando com 1, colocando aqui em ordem, depois 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 30. Se for um número par, quando nós chegarmos na metade dele, no caso de 60, a metade é 30, o próximo número é o número do qual estamos tirando os divisores. Então, depois de 30, que é a metade de 60, vem 60. Então, os divisores de um número começam com 1 e terminam no próprio número. Os divisores de 60, em ordem crescente, o primeiro será o número 1 e o último será, o maior será o próprio 60. Já os múltiplos não. Os múltiplos, se fôssemos fazer os múltiplos de 60, é diferente. Os múltiplos começam com 0, 0 vezes 60, 0. Depois 1 vezes 60, 60. 2 vezes 60, 120. 3 vezes 60, 180. E isso prossegue infinitamente. Então, os múltiplos começam com 0, passa pelo número e prossegue infinitamente. Já os divisores começam com 1 e termina com o próprio número. Isso posto, vamos então considerar na página 114 a questão número 3. Entre os elementos do conjunto A, identifique os que são divisores de 14. Quer dizer,
conjunto aqui que tem esses elementos. Do conjunto A, que tem os elementos 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 10. Então, nós temos aqui o seguinte: quais são desse conjunto A, quais são os elementos desse conjunto A que são divisores de 14? Então, nesse caso, somente o 2 é divisor de 14. Aqui, somente o 2. Do conjunto B, quer dizer, do conjunto B não, do item B. Dentre os elementos do conjunto A, quais são aqueles que são divisores de 18? Então, 18 pode ser dividido por 2, aqui é par, por 3, por 6 e por 9. No item C, dentre os elementos do conjunto A, quais são os divisores de 25? O número terminado em 5. Então, ele é divisível. Ele não é divisível por 2, porque é um número ímpar. 2 mais 5, 7. 7 não é divisível por 3. Então, ele também não é divisível por 3. Mas ele é por 5, porque termina em 5. Se ele não é por 2, nem por 3, também não é por 6. Não é por 8, não é por 9 e não é por 10. O item D. Quais desses números do conjunto A são divisores de 45? Então, é um número ímpar, não é por 2. 4 mais 5, 9. 9 é divisível por 3, então ele vai ser divisível por 3. É terminado em 5, então será divisível por 5. 45, como não é por 2, também não é por 6. Também não será divisível por 8, já que não é um número par. 4 mais 5, 9. 9 é divisível por 9, então 45 será divisível por 9. Mas ele não será divisível por 10, porque não termina em 0. O item é 54. 54, como é um número par, é divisível por 2. 5 mais 4, 9. 9 é divisível por 3, então ele também será divisível por 3. Se ele é por 2 e por 3, ao mesmo tempo, é também por 6. Não será divisível por 5, porque não termina nem em 0 e nem em 5. 54 também não é divisível por 8. Ao dividir 54 por 8, dá 7. 7 vezes 8, 56. Dá resto 2, não dá resto 0. Portanto, não é divisível por 8. Mas é por 9, porque 5 mais 4 dá 9. 9 é divisível por 9. E não é por 10. E finalmente temos o item F, 70. Como 70 é um número par, esse número será divisível por 2. 7 mais 0, 7. E 7 não é divisível por 3, então 70 não é por 3.
ele é divisível por 5 porque termina em 0. Mas ele não vai ser por 6, porque ele é divisível por 2, mas não é por 3. 70 também não é divisível por 8, nem por 9, mas é divisível por 10, porque termina em 0. O próximo item quais são os divisores de 15, que também são divisores de 25? Então, quais são os divisores de 15, que também são divisores de 25? Então, fazemos assim, 15 fazemos a decomposição em fatores primos. É divisível por 3, aqui dá 5. 5 dividimos por 5, que é igual a 1. Então, fazemos agora o outro processo, né? Colocamos aqui o 1 e fazemos 3 vezes 1, 3. Na outra linha, na linha do 5, 5 vezes 1, 5. E 5 vezes 3, 15. Portanto, os divisores de 15 são 1, 3, 5 e o próprio 15. Agora fazemos os divisores de 25. Fazendo a decomposição, a fatoração completa de 25, podemos dividir aqui por 5, aqui dá 5, 5 por 5, obtemos 1. Agora fazemos 1, 5 vezes 1 é 5, 5 vezes 1 é 5 aqui, e 5 vezes 5, 25. Então, os divisores de 25 são 1, 5 e o próprio 25. E a pergunta, quais são os divisores de 15 que também são divisores de 25? Então, quais são os números que estão aqui em 15, no conjunto dos divisores de 15, que também estão no conjunto dos divisores de 25? Nós percebemos aqui o numeral 1 e o 5, que também estão aqui nos divisores de 25. 1 e o 5. Então, poderíamos indicar assim: que a interseção vai esse símbolo aqui, os divisores de 15, esse símbolo aqui é símbolo de interseção, significa que os elementos estão tanto em um conjunto como no outro. Então, a interseção dos divisores de 15 e 25 são os números 1 e 5. Esse símbolo é um símbolo que significa interseção, indica que os elementos
de um conjunto também estão no outro. Eles estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, os divisores de 15, que também são divisores de 25, são os numerais 1 e 5. O próximo item: determine os divisores de 14, que não são divisores de 35. Então, fazemos os divisores de 14. Quais são os divisores de 14? Simples. Fazendo a fatoração completa, 14 por 2, 7. 7 por 7 dá 1. Colocamos aqui 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 1 é 2, 7 vezes 1 é 7, 7 vezes 2, 14. Então, o que temos aqui? Que os divisores de 14 são 1, 2, 7 e o próprio 14. Agora, façamos os divisores de 35. Podemos dividir aqui por 5, aqui dá 7, por 7 dá 1. Então eu tenho aqui opa, 5 vezes 1 é 5, 7 vezes 1 é 7, 7 vezes 5, 35. Então, os divisores de 35 são 1, 5, 7 e o próprio 35. Então, quais são os divisores de 14? Que não são divisores de 35. Então, eu tenho aqui o número 2 e 14. Resposta, então, os numerais 2 e 14. De 35, que não são divisores de 14. Então eu tenho 5 e o próprio 35. E de 14, que também são divisores de 35. De 14, que também são divisores de 35. Eu vou ter 1 e o numeral 7. Muito bem. Passando então para
A questão 8, na página 114, pede o seguinte: escreva os 6 primeiros múltiplos naturais de 15. Então, determinarmos os múltiplos de 15 é pegarmos o número 15 e multiplicarmos pela sequência dos números naturais. Então, 0 vezes 15, 0. 1 vezes 15, 15. 2 vezes 15, 30. 3 vezes 15, 45. 4 vezes 15, 60. E 5 vezes 15, 75. Veja que vai aumentando de 15 em 15. Esses são os 6 primeiros múltiplos naturais de 15. Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula sobre divisores e múltiplos e que continuem estudando, que continuem praticando para dominarem essas habilidades. Desejo a todos bons estudos.